Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal. Esse é o primeiro vídeo em que eu vou fazer análise de um mapa astral. Então vocês vão poder ver como é o processo de interpretação, ok? Esse primeiro mapa será o mapa de Senhor Abravanel, Silvio Santos. Se vocês quiserem também sugerir que eu interprete mapas de outras pessoas, de personalidades, deixem, tá, na descrição as sugestões que eu vejo a possibilidade de estar fazendo as interpretações. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, tá? Curtam o vídeo, cliquem no sininho para receber notificações, sigam as minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram, e entrem também no meu site. Eu vou deixar o endereço, tá, do meu site para que vocês visitem também, ok? Vamos então ao vídeo. Vamos fazer o mapa astral de Senhor Abravanel, Silvio Santos, nascido em 12 de dezembro de 1930, à 00h15 no Rio de Janeiro. Vamos pegar a roda zodiacal. Então, por exemplo, no mapa nós temos os signos, temos as casas e os planetas. Lembro vocês de que, para mim, os signos, os planetas nos signos e nas casas são 30% da interpretação. Aqui dentro, as linhas, que são os aspectos, são 70%. Para muitos astrólogos, planeta nos signos e casas equivale a 20% e os aspectos a 80% da interpretação. Ou seja, é bem complexo, tá? Ocorre que no mapa um planeta ele pode estar forte, mais ou menos forte, fraco, mais ou menos fraco, ou até mesmo nulo, tá? Como que a gente vê isso? A gente vê isso através dessa tabela de dignidades, mas eu não vou fazer isso aqui, tá? Porque iria demorar muito, iria demorar demais. Então eu já fiz isso. Então o que que acontece? Os planetas eu já coloquei eles aqui, ó, tá vendo? Como em triplicidade, em exaltação, em domicílio, tem os neutros aqui, queda. Eu não vou falar sobre isso, ok? Vamos lá. Eu uso aquela tríade, né, para fazer a interpretação, que é o Sol, a Lua e o Ascendente. Lembro que não são todos os astrólogos que fazem da mesma forma. Na astrologia tradicional, por exemplo, não se faz dessa maneira, tá? Todas elas funcionam. Eu uso dessa maneira. Então vamos lá. Ele nasceu com o Sol em Sagitário. O que é um sagitariano, né? O que significa ser um sagitariano? Um sagitariano, via de regra, no geral, é uma pessoa que ela preza pela liberdade, é uma pessoa aventureira, que busca expansão, é entusiasta, curiosa, é uma pessoa filosófica, ela tem uma forte necessidade de explorar o mundo, seja através de viagens físicas ou mesmo de viagens psíquicas, né, através de boas leituras, através de filmes, né? Ela tem uma visão ampla da vida, ela gosta de discutir questões filosóficas, espirituais, coisas que têm um significado maior, ou seja, é uma pessoa sábia, em síntese é uma pessoa sábia. Isso quer dizer que o Silvio Santos ele era sábio. Um sagitariano pode ou não ser. Ele, sim, era sim, tá? O mapa do Silvio, ele o que eu vejo aqui, assim, gente, é muito positivo, tá? Só tem coisa positiva, tá? Olha, eu nunca fui fã do Silvio Santos, tá? Eu sempre trabalhei com comunicação, então eu sempre tive uma visão muito crítica com relação à mídia, então eu nunca fui fã dele, tá? O que eu vou falar aqui é o que eu vejo no mapa dele, mas eu já aviso que só tem coisas positivas. Depois nós vemos a Lua. Ele tem uma Lua na casa 12 em Virgem. Virgem, que é um signo
um pouquinho chato, né? Virginianos são sistemáticos, são detalhistas, né? São pessoas assim que estão sempre encrencadas, elas não gostam de coisas fora do lugar. Então vocês veem assim, aquilo que eu falo. Ele não era sagitariano, ele era uma mistura de todos os signos, tá? Ele tem um signo em cada casa. Então, na casa 12, que é o inconsciente, ele é virginiano. Ele tem uma lua na casa 12, que são as emoções, que tem um significado, tá? Significados, tá? Que a gente vai ver. Ele tem também o planeta Netuno, que é o regente da casa 12 na casa 12, isso quer dizer muita coisa, tá? E tem o ascendente, que é o que? A aparência, né? Também cortando em Virgem, ok? Então nós vamos explorar cada um desses temas. O que é uma lua na casa 12? Uma lua na casa 12, ela está em conjunção com Mercúrio. Então é uma combinação assim, bastante complexa e profunda, porque a casa 12 é profunda, é a casa do inconsciente, é a casa da espiritualidade, é a casa que mostra, na astrologia kármica, para quem acredita em reencarnação, mostra a última encarnação. Quem não acredita em reencarnação não tem problema, basta imaginar que ela mostra o processo sistêmico familiar, ou seja, são heranças que ela traz de algum antepassado que viveu há centenas de anos, e o que aquela pessoa as experiências que aquela pessoa viveu chegou através da memória de DNA até ele, correto? Então, eu já vou adiantar aqui, que na verdade eu sempre começo, aliás, o mapa, eu faço o Sol, a Lua, o Ascendente, mas eu começo o mapa pela casa 12, depois eu percorro todo o zodíaco, que eu não vou fazer aqui, mas eu vou falar um pouquinho da casa 12, que é a questão da espiritualidade, para que depois fique mais fácil de vocês entenderem o restante do mapa, que vai conflitar muito com isso aqui. Quem tem um Netuno, espiritualidade, na casa 2, espiritualidade, ou seja, o próprio regente. Gente, é uma pessoa assim que tem um potencial espiritual muito profundo, muito grande. Existem alguns outros pontos que eu não vou falar aqui, mas que mostram assim que o Silvio, muito provavelmente, ele era uma alma muito antiga, um espírito muito velho e sábio, tanto que ele nasce aqui, né, com toda a sabedoria de Sagitário, tem Sol em Sagitário. Então, provavelmente, ele foi um espírito assim de muita sabedoria, tá? Com uma lua aqui, isso provavelmente foi passado, esses valores foram passados para ele pela mãe dele, enquanto o pai provavelmente passou para ele valores de sabedoria, tá? De comunicação, esse poder que ele tinha de comunicação pode ter sido uma coisa que ele adquiriu do pai, enquanto o processo de espiritualidade veio da mãe. Uma lua na casa 12 pode indicar também, eu não sei, não conheço a história dele, mas não é sempre, tá? E ela tem, meu Deus, ela tem aqui uma oposição a Lilith, que é a lua negra. Eu não conheço a história dele, mas parece que a mãe dele, em algum nível, não fisicamente, mas às vezes psicologicamente, pode ter sido ausente. Ele não tinha muita consciência da própria mãe. Via de regra é isso, ainda mais com essa oposição com Lilith, tá? Repito, eu não conheço a história dele, mas é algo estranho, mas não negativo, tá? Repito, espiritualmente o Silvio Santos aparenta ser, aliás, né? Porque ele morreu, mas ele continua em algum lugar. Aparenta ser assim um espírito muito evoluído, certo? Porém, essa espiritualidade era inconsciente para ele. Em vida era inconsciente, vocês vão entender o porquê. Então aí depois nós temos o ascendente, que é o quê? É a aparência. Ou seja, na aparência, que também corta aqui em Virgem, ele com certeza assim, ele era muito sistemático, muito detalhista, tá? Uma pessoa muito crítica, chata. Vamos ver mais uma coisa aqui, que é o seguinte, ó.
o ascendente ele corta em Mercúrio, Mercúrio que rege a comunicação e a casa 3, que nós vamos ver aqui onde ele tem o Sol, tá? Então o ascendente mostra, é o primeiro sinal de talentos que nós temos. Então ele tem o ascendente cortando em Virgem, pegando a face de Mercúrio, que fortalece a casa 3, onde ele tem o Sol, e pega Marte, Marte que é o deus da guerra, é o nosso poder de ação. Então era uma pessoa que tinha iniciativa, mostra isso. Vamos então para a casa 2. Eu poderia estar falando da infância, da casa 2, não vou fazer isso, eu vou fazer de cada uma das casas, não, eu vou pontuar algumas coisas aqui, tá? Diretas. Ele tem um Sol na casa 3, cortando, olha só, cortando nos termos de Mercúrio, que rege a casa 3. Também entre Sol, que são o sentimento, e Saturno, né? Saturno, que é o que? É o regente de Capricórnio, que é um signo muito austero, é um signo muito sério. E ele tem um Saturno extremissimamente forte no mapa dele. Tanto que Saturno ele está na casa 4, que corta na casa 3. Então a casa 3 e a casa 4 ela se mistura, tá? E tem Mercúrio também na casa 4. Então o que isso tudo quer dizer? Assim, gente, tem centenas de possibilidades de interpretação. Não dá para eu falar tudo, tá? O que eu vejo aqui é assim, vamos ver, o Saturno ele corta nos termos de Saturno na face de Marte em Capricórnio. Gente, o Silvio Santos, apesar de toda essa espiritualidade que eu falei que ele tinha, ele era uma pessoa, eu não posso afirmar, mas creio eu, era uma pessoa severíssima, tá? A gente via ele na televisão, aquele sorriso, aquela coisa, mas provavelmente quando ele colocava aquele óculos escuro e saía do estúdio, mudava, era outra coisa. Inclusive porque tem mais uma questãozinha aqui. O Sol, que é o ego, que é ego não no sentido de egocentrismo, o ego no sentido do eu, tá? Ele faz uma quadratura, ó, tá vendo essa linha vermelha com o ascendente, que é a aparência. Então, o que acontece aqui? Havia um conflito entre o eu dele e a aparência. Ele aparentava ser alguém que ele não era. A aparência dele era uma e a realidade dele era outra. Apesar dele ser realmente muito sábio, uma pessoa muito inteligente, tá? Toda essa confluência aqui com o planeta Mercúrio, tá? Esse aqui, ó, Mercúrio que aparece em todos os lados aqui, com certeza era uma pessoa extremissimamente inteligente. Era uma pessoa de um raciocínio rapidíssimo, muito rápido, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui mais do Sol, que é o seguinte, para que vocês entendam. O Sol dele, deixa eu ir, na verdade, aqui para agora aqui, ó, onde estão os termos. É um Sol em triplicidade diurna, mas o mapa dele é noturno. Ou seja, o mapa dele não é tão fraco, mas é fraco. O Sol dele não é um Sol tão fraco, mas é fraco. E tem uma outra coisa. O Sol dele está no chão do mapa astral, porque ele nasceu à meia-noite. Se o Sol fosse aqui na casa 10, ele tem brilho. Ele está aqui embaixo, ó, na casa 3, chegando na casa 4. Então é um Sol fraco. Bastante fraco. Aí você fala assim, mas peraí, o Silvio Santos tinha um Sol fraco, quer dizer que ele tinha o ego, o eu dele era fraco? Será que é assim? Nós vamos ver o regente de Sagitário, que é onde ele tem o Sol. Onde está o regente de Sagitário? É Júpiter, que está lá na casa 12. Vamos ver como é que está esse Júpiter. O Júpiter está em Câncer, regido pela Lua. Então a energia da Lua também vem aqui. Toda aquela energia de espiritualidade vem para cá. E Júpiter também rege aquela casa 12 da espiritualidade. Esse Júpiter, ele corta mais uma vez em Mercúrio, na face de Mercúrio, tá? E aqui, ó, de novo Mercúrio aqui nos termos de Mercúrio. Ou seja, sustenta o quê?
mais uma vez, muita capacidade de intelecto e comunicação. E ele está fazendo aqui uma conjunção com Plutão. O que é Plutão? Plutão é poder. Plutão é o planeta mais poderoso do zodíaco, é o planeta que rege a energia nuclear. Esse Plutão está nos termos de Júpiter. Olha Júpiter aqui em conjunção, e ele está aqui nos termos de Júpiter e também da Lua, que está em Câncer. Então, tudo isso aqui, toda essa conjunção de fatores fortaleceram e muito o Sol dele. O Sol dele, que era fraco aqui, se tornou muito forte, tá? Existe aqui uma linha, um quincúcio, né? Apesar de toda essa facilidade, pede para que ele tenha certos cuidados com toda essa energia, porque envolvendo Plutão rege outras coisas negativas também, que depois eu falo, tá? Vamos voltar aqui ao Sol. O Sol dele, ele está na casa 3, que indica, primeiro aqui no ascendente, Mercúrio aqui diz que ele nasceu com talento para comunicação, com Marte aqui, capacidade de ação. O Sol aqui diz que ele era uma pessoa de sabedoria. Com toda essa energia aqui, na casa 10, que é a carreira, toda essa sabedoria dele ele levaria para a carreira na casa 10, onde ele trabalharia as emoções, Câncer, ou seja, ele trabalhava de uma forma muito emocional e com o poder de Plutão. Plutão dá um poder supremo para a pessoa, ok? Então a gente sabe disso, né? Ele era um comunicador. Na casa 6, que é o trabalho, a casa 10 é a carreira, a casa 6 é o trabalho cotidiano. Corta em Aquário que tem um regente como Urano que está em Áries, que é o guerreiro. Vamos ver como estão esses termos aqui e faces. Urano, ele está na face de Vênus, quase chegando de novo em Mercúrio, ou seja, fortalecendo de novo, pegando também o Sol, que é aquele eu, e Áries, que é o deus da guerra. Então nós vamos ver como está o regente de Áries, que é Marte que está na casa 11, que é a casa 7, a casa dos amigos próximos, tá? É a casa do cônjuge, o esposo, a esposa, dos sócios e dos amigos próximos, envolve também aqueles com quem ele trabalhava. Só que Marte, o regente de Marte está na casa 11, que são os amigos distantes, que são os amigos dos grandes grupos sociais, que corta nos termos de Saturno, que é muito forte no mapa dele, que dá a posição de comando, assim como Marte. Marte dá poder de iniciativa, Saturno de comando. Em Júpiter, que amplifica tudo isso. E mais isso, tá? Esse Júpiter na casa 10, ele amplifica todas as energias da casa 10. Ou seja, a carreira dele era muito grande, porque esse Júpiter amplificava e dava sorte para ele. Em Leão, um Marte em Leão, Marte não está tão bem em Leão, tá? Mas ele indica aqui sim ele indica um certo grau de egocentrismo no que se relacionava ao contato não com os amigos próximos, mas com os amigos distantes, aqui onde a gente pode colocar quem ele chamava colegas de trabalho, né, que eram até as próprias pessoas que iam no programa, ou seja, os funcionários dele. A gente vê aqui as pessoas um pouco mais distantes aqui, mas que também trabalhavam com ele, porque ele tinha milhares, né, de funcionários. O que eu vejo com toda essa um Urano na casa 7, que é a casa dos contatos com as pessoas. O que é Urano? Urano são mudanças bruscas. Então o Silvio, ele tinha, em síntese, ele era muito inteligente, tinha um raciocínio muito rápido, um poder de comunicação extraordinário, porém ele tinha mudanças súbitas. Mudanças de quê? Pode ser de humor, pode ser também mudanças como está em Áries, mudanças de ações, de atitudes. Como ele pensava muito rápido, com certeza ele mudava de opinião com muita rapidez, com muita facilidade, com muita constância. E as pessoas à volta dele, as pessoas que trabalhavam com ele,
se incomodavam com isso, não conseguiam acompanhar o raciocínio e as mudanças dele. E ele, sendo muito inteligente, não tinha paciência com a lentidão mental das pessoas. Então, o que acontece? O Silvio, mais um ponto, gente. O Sol é missão de vida. Nós temos aqui uma coisa chamada Nodo Norte. O Nodo Norte é a missão da alma. É onde, nessa encarnação, a pessoa veio para trabalhar. Mais um pontozinho, antes de falar do Nodo Norte. Missão de alma. Na astrologia kármica, nós vemos o signo que corta na casa 12, que é Leão. Nós vemos o regente dele, que é o Sol. Nós vemos onde a última encarnação, para quem acredita em reencarnação, repito, quem não acredita, basta imaginar que é um processo sistêmico familiar e que ele herdou isso de algum antepassado. Tá? O regente de Leão, que é o Sol, está na casa 3, ou seja, a última encarnação dele colocou ele nesse ponto, tá? Na casa 3, que é comunicação. Ele foi um grande comunicador. Vamos ao Nodo Norte, que já não é essa é a missão de vida. Vamos ao Nodo Norte, que é a missão de alma. O que é a missão de alma? O Nodo Norte indica, a nossa bússola nessa vida, é para onde nós devemos ir. Contrário ao Nodo Norte, que é o futuro, nós temos o Nodo Sul, que é o passado. Outra coisa também de futuro e passado é o Sol e a Lua. O Sol é o futuro para onde nós temos de ir. A Lua é o passado, de onde nós temos de nos desapegar. Então, nessa vida ele tinha que ir rumo ao trabalho de comunicação e deixar a questão espiritual. Por quê? Porque a questão espiritual ele já trabalhou no passado. Aqui ele veio para uma vida mais prática. Nodo Norte, Nodo Sul primeiro, que é o contrário, que é o passado, em Áries, significa que o espírito dele no passado foi na casa 1, que é o eu. Significa que ele foi muito pacífico, passivo, porém ele viveu para si mesmo. Viveu, sei lá, solitário, de alguma forma ele viveu uma vida. Dá para saber mais coisas, gente, detalhes? Dá, mas são cálculos muito complexos da astrologia medieval e aqui eu não vou falar nem o básico, imagina se eu vou chegar nesse aspecto. Eu também jamais diria, outra coisa, a astrologia não diz quem a pessoa foi no passado, ela diz o que ela foi. E eu nem falaria isso aqui, tá? Porque muita coisa que eu falaria se ele tivesse me encomendado esse mapa e eu estivesse passando para ele. E muitas coisas inconscientes, casa 12, casa 8, casa 4, muitas coisas a gente nem passa para o cliente. Por quê? Porque se o cliente ele não tiver estrutura psicológica para absorver certas informações que a gente passa, se eu passo alguma coisa aqui que ele não consegue trabalhar, eu crio na psique dele um problema tão grave, mas tão grave, que haja psicólogos ou psicanalistas ou até psiquiatras depois para consertar o estrago, tá? Então a gente tem que ter cuidado no que a gente fala. E aqui eu não vou entrar em detalhes vou entrar em detalhes profundos, inconscientes, mas não muitos detalhes assim invasivos, tá? Mas em suma é isso, digamos assim, o mapa dele diz que ele vem de um passado onde ele foi muito passivo, nessa vida ele veio com o Nodo Norte em Áries na casa 7. O que é isso? Áries é o guerreiro. Ele veio nessa vida para ser um guerreiro. Na casa 7, na convivência com os outros. A Lua diz que ele deve abandonar a questões de espiritualidade e vir para a praticidade do poder de comunicação. Ou seja, o que eu vejo aqui assim, o Silvio, provavelmente ele era um espírito muito, como eu falei, velho, evoluído. Ele veio ao mundo numa grande missão. Todos nós viemos ao mundo numa missão, seja grande ou seja pequena. Agora, ele não veio ao mundo numa missão de tipo São Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá ou de Irmã Dulce. Ele não veio ao mundo para ser um santo, você entendeu? Para ser o pai dos pobres, não. Ele veio ao mundo, daqui a pouco a gente vai falar aqui, ó, primeiro para ser rico, daqui a pouco eu vou falar desse detalhe aqui, tá? Então ele veio ao mundo para ser um grande comunicador e ser um Nodo Norte em Áries, gente, indica que a pessoa veio ao mundo para ser
para ser um viking, tá? Para ser um cavaleiro medieval. A pessoa veio ao mundo para guerra, a pessoa veio ao mundo para ser brutal. E o Silvio Santos era brutal. O Silvio Santos, apesar de ser uma pessoa esplêndida, porque eu vejo aqui, apesar de ser uma pessoa esplêndida, tá? Uma pessoa muito humana, inclusive, mas repito, a vida não pedia isso dele. A vida pedia que ele fosse mais, realmente, uma pessoa mais brutal. E o Silvio, ele era estúpido, era grosso, com certeza ele era. Tá? O Silvio, provavelmente, ele cometia assédio moral. Por quê? Porque ele era muito direto. Mais um aspecto aqui, agora para dar uma defendida nele. Isso aqui eu vou explicar, tá? Não deveria, mas vou. Nós vemos que o ascendente, que é a casa 1 e casa 2, as cúspides, Libra está, ele não corta em nenhuma casa. O que significa? Significa que as energias librianas dele eram inconscientes. Aí nós precisamos ver onde está o regente de Libra, que é Vênus. Vênus está na casa 2, dinheiro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, questões librianas e venusianas eram um pouco inconscientes para ele. Tá? Isso fazia com que ele tivesse problemas com o dinheiro, apesar de ser rico. Já já vocês vão entender. Se Libra está interceptado, o signo oposto, Áries, também estará interceptado na casa 7. O que significa? Significa que as energias arianas dele também eram inconscientes. Já falei, a gente vê o regente que é a Marte, que está em Leão, na casa 11, que dá para ele aí um certo egocentrismo. Na casa 7 mostra que ele era uma pessoa muito grossa, uma pessoa provavelmente muito difícil, de um relacionamento assim, para alguns até quase impossível. Só que isso, gente, era inconsciente para ele. Ele não tinha controle disso. É como aquela coisa que a gente fala assim, o cara é grosso, mas não é por maldade, é o jeitão dele. Era isso. Ele não tinha consciência dessa agressividade dele, tá? Assim como ele não tinha consciência também de algumas questões relacionadas a Libra, que a gente vai ver Vênus, que é dinheiro. Já já a gente vai ver isso, uma coisa muito interessante nele. Continuemos. Gente, é muita coisa, tá, que eu poderia falar, eu não vou conseguir falar tudo, não dá nem tempo, e como eu falei, eu nem falaria tudo, ok? Vamos ver aqui mais alguma coisa que seja interessante a gente tá falando. Vamos falar um pouco da questão aqui familiar, que tem uma coisa interessante aqui. Eu falei que a casa 3, comunicação, e a casa 4, elas se misturam aqui, tá vendo? E em Capricórnio, onde ele tem Saturno. Mais um detalhe, isso aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho. Eu podia falar da polarização energética, dos elementos, não vou falar disso não. Vou falar só da qualidade, senão vai levar muito tempo. Que é o seguinte, o Silvio, ele era, a qualidade maior dele era mutável. Por que mutável? Isso eu vou ter que explicar, gente, senão vai ficar perdido aqui para vocês. Por que ele era do signo mutável? Porque os signos que cortam nas casas cardinais, ou seja, casa 1, 4, 7 e 10, deixa eu colocar aqui casas 1, 4, opa, escapou. 4, 7 e 10. São os signos Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Pessoas com essas características mutáveis são pessoas que elas se adaptam com muita facilidade a mudanças, a alterações. Então ele tinha essa capacidade, tá? Enquanto o fixo dele era muito fraco, ou seja, ele não era uma pessoa inflexível, ele mudava, ele se adaptava a situações e também mudava de ideia muito rápido. Só que ao mesmo tempo, ele é cardinal. O que é ser cardinal na astrologia? Isso é importante eu falar para vocês, isso aqui eu não posso deixar. Cardinal seria se nas casas cardinais, nas casas 10,
1, 4 e 7 cortassem os signos de Câncer, de Libra, de Capricórnio e de Áries. Essas são pessoas que vieram ao mundo para iniciar as coisas. Então, grandes empresários precisam dessa capacidade. Mas se ele era mutável, como que... Mas aí é que tá. É que o signo mais forte do mapa dele está aqui, ó, que é Sagitário. Sagitário não, desculpa. Capricórnio. Apesar de ele ser sagitariano, é aquilo que eu falo, cuidado, porque isso é horóscopo e não astrologia. Apesar dele ser sagitariano, ele era um sagitariano capricorniano. Capricórnio era muito forte no mapa dele e dava a ele essa capacidade de iniciar, de ser um iniciador de coisas. Porém é o seguinte, ele tem um Saturno, que é o próprio regente, então é o planeta mais forte do mapa dele, que está aqui na casa 4. Saturno é um planeta chamado kármico. É um planeta que onde nós temos Saturno, nós temos responsabilidade. Então, na casa 4, que é a família, a casa onde ele morava, a família dele era a responsabilidade dele. Com certeza, ele não era uma pessoa que gostava de ficar muito em festas e baladas. Provavelmente ele gostava muito de família. Talvez receber amigos em casa, mas a missão de vida dele, falei, a missão de alma está aqui, a missão de vida aqui profissional, mas assim, a missão no sentido de responsabilidade, que é Saturno, era dentro de casa. Então, com certeza era uma pessoa muito caseira, uma pessoa muito devotada à família. Outra coisa que eu vejo aqui é o seguinte, a casa 4, ela reflete na 10, que é a carreira, onde ele tem um astro, que é o Plutão, que é um planeta que nós chamamos um planeta maléfico. No seu poder, primeira coisa, todo planeta maléfico na casa 10, ele deixa de ser tão maléfico e assume as suas características mais benéficas. Então é o caso de um Plutão. Mas um Plutão na casa 10, ele causa alguns problemas. Por exemplo, o Plutão, que rege a casa 8, onde tem um Quíron, que é a ferida, ele, que vai refletir no dinheiro, pode mostrar, por exemplo, que o Silvio, provavelmente ele tinha muitos inimigos, tá? Na carreira. Muitos inimigos poderosos, Plutão, e também grandes, Júpiter, e talvez até em grande número. Tinha muita gente que não gostava dele. Esse Saturno, ele faz uma oposição direta a tudo isso na casa 10. Então, gente, eu não conheço, tá? Fizeram vários filmes aí sobre ele, eu não vi, lançaram livros, eu não li, eu não conheço muito pouco. Conheço dele o que soltava na mídia. Mas o que eu vejo é o seguinte, olha só, além dessa oposição, há duas quadraturas que vêm aqui para a casa 7, que são os outros, são os amigos. O que significa isso? Significa que, para mim, eu tenho a impressão que o Silvio, ele não gostava muito de trabalhar nas empresas dele, no local. A impressão que eu tenho é que ele trabalhava mais dentro de casa, porque em casa ele se sentia melhor, e também em casa ele tinha todo esse processo aqui de mental da casa 3, né? Mais uma coisa aqui, vocês veem que há todas essas linhas verdes, ó, indo até a casa 12. Provavelmente fosse no trabalho, casa 10, também casa 7, que são os outros, seja na casa 4, eu acredito que ele gostava, que ele precisava de vez em quando se isolar do mundo. Se isolar do mundo para quê? Para dar um tempo, para pensar, porque quando ele se isolava, ele ia para o espiritual, que era aquela parte inconsciente e que na verdade a vida pedia para ele, sai da sua lua no espiritual e vai para o sol, que é a comunicação. Sai de Libra, que é o sossego, que é a calma, que é o seu passado, e vai para a guerra, em Áries, na casa 7, os outros, que é a sua missão atual de vida. Mas isso, com certeza, ele necessitava de um tempo de reflexões. Então, repito, fosse no trabalho, fosse na casa, eu acredito que o Silvio, ele tinha necessidade de se isolar do mundo, se isolar das pessoas, para colocar a mente dele no lugar.
Tá? Inclusive isso aqui faz quadratura com o próprio Urano, que são essas. Urano também que rege o quê? Revoluções, terremotos. Ele era também um revolucionário no trabalho. E só que o chão tremia também debaixo dele, tá? Urano rege os terremotos. Então, não era, como eu falei, não era uma pessoa de brincadeira. Era uma grande alma, sim, era uma grande alma. Mas não era como profissional, não era uma pessoa de brincadeira, tá? Para brincadeira. E até dentro da família, eu acredito que havia conflitos por causa do autoritarismo dele. Não como marido com a esposa, não como pai com as filhas, mas havia conflitos porque como ele misturava, aí é que mais um ponto, eu acredito que ele misturava trabalho e casa. A casa para ele era o trabalho e o trabalho era a casa. Meio que assim, isso gera até problemas. Por quê? Porque a pessoa acaba se divertindo trabalhando e trabalha se divertindo. Então, ele levava a casa dele para o trabalho, assim como ele levava o trabalho para casa. Então, dentro de casa, fosse com a esposa ou com as filhas, era um grande pai e tinha uma relação muito, muito boa. Mas o autoritarismo dele, quando o assunto era trabalho, eu acredito que com as próprias filhas havia, de repente até com a própria esposa, às vezes poderia ter um certo grau assim, de tensão, tá? Por causa do autoritarismo. Saturno, que é autoridade em Capricórnio, que é o regido por Saturno e que também significa o velho, o ancião, o sábio, o chato, entenderam? E pessoas com Saturno muito forte e Saturno e Capricórnio, melhor dizendo, e muito forte também com Virgem, que é o detalhista, são pessoas extremamente difíceis de se conviver. Prossigamos. Eu podia falar alguma coisa aqui com relação à saúde, né? Que a casa 6 é a saúde do corpo, a casa 12 é a saúde da alma, do espírito. Não vou falar disso não, porque não vem ao caso, tá? Ele tem uma Lilith aqui que poderia... É uma Lilith meio complicada, que tá vendo mais um ponto que indica que se ele não buscasse espiritualidade, ele poderia ter problemas de saúde, tá vendo? Ó. Vou falar um outro ponto aqui, vamos ser mais diretos, que é o seguinte, gente. Eu falei que a Vênus, a Libra dele, interceptado, né, entre as casas 1 e 2, não corta em nenhuma casa, era inconsciente. Regente, Vênus, na casa 2, dinheiro. Quem tem Vênus na casa 2, via de regra, é rico. Quer dizer, é rico não, desculpa. Quem tem Vênus na casa 2 tem muito potencial para ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque Vênus rege a casa 2. Tá? Agora, se fosse uma casa 2, por exemplo, cortando em Touro, seria muito mais fácil. Mas ele tem uma casa 2 cortando em Escorpião, e aqui há um problema. Onde nós temos Escorpião, nós temos a tendência a ter um sentimento inconsciente de culpa. Onde nós temos Escorpião, nós temos uma autossabotagem inconsciente. E ele tem Vênus, que fica fraca em Escorpião. Não tão fraca, tá? Ela tem uma face. Mas não está tão forte assim. O que significa isso? Significa que a relação dele com o dinheiro não era muito fácil. Eu preciso ver também como está Marte. Marte em Leão, tranquilo. Era um cara que ele corria, o negócio dele era correr atrás de dinheiro. Ele corria para fazer dinheiro mesmo. Onde? No trabalho dele com os outros, né? Aqui são os amigos próximos lá. Aqui, Leão, que é o ego, Marte, a capacidade de ação, ele buscava o dinheiro. Só que com o Escorpião, o dinheiro vem através de Vênus. Em Escorpião, aí o bicho pega. Aí há alguns problemas. Por quê? Porque, entre outras coisas, Marte, que é regido por Escorpião, que é regido por Marte, mas também por Plutão, Plutão rege perdas, rege também traições. Indica que é uma pessoa que provavelmente o Silvio ele vivia meio que desconfiado que alguém podia estar roubando ele, tá? Mais uma coisa interessantíssima, essa Vênus ela faz uma oposição aqui, essa linha vermelha é exata com Quiron. Quiron é a ferida que nós não conseguimos curar. Quiron é
uma ferida que nós temos na vida e que não é uma dor, uma ferida que não se cura. E a dele está na casa 8, em Touro. Touro que é o regente de Vênus. Tá vendo? Então aqui há uma duplicidade aqui entre os dois. Uma duplicidade, uma dignidade mútua chamada. Por quê? Porque o regente da casa 2 é do signo que está na casa 8. E a casa 8, ela é regida por Escorpião, tá vendo? As energias elas se fecham. E onde nós temos Escorpião, há um processo de culpa. E onde nós temos Quiron, há uma ferida aberta. A ferida aberta dele estava no dinheiro, na casa 8, que entre tantas coisas, a casa 8 é o inconsciente, o sexo, nós não vamos falar disso, e o que interessa aqui, que é o seguinte, é o dinheiro dos outros, é também as instituições financeiras, são os bancos. Então ele tinha provavelmente a relação dele com gerentes de banco, com o pessoal de instituições financeiras, poderia não ser muito tranquila. Provavelmente ele tinha uma certa insegurança em lidar com o dinheiro. Tanto que assim, o Silvio, apesar da capacidade dele de ação em Leão, tá? de Marte em Leão, era um cara de iniciativa, um empresário de iniciativa, com essa Vênus em Escorpião, isso travava ele. Nós podemos ver, isso é fato, por exemplo, ele nunca foi um grande investidor na televisão, ele sempre teve medo de investir. Por quê? Porque ele sempre teve medo de perder dinheiro. Era um cara corajoso e destemido, mas no dinheiro ele tinha uma trava inconsciente, ele tinha uma autossabotagem no dinheiro. Então, assim, a novela, ele nunca, a não ser no final agora, que ele fez umas novelinhas no canal dele, ele não fazia novela, ele comprava novela mexicana. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha como competir com a Globo. Outra coisa que eu vejo aqui no dinheiro com o Silvio é o seguinte, o Silvio, ele parece que ele não tinha uma relação assim muito de ostentação, tá, com o dinheiro. Ele gostava mais daquilo que o dinheiro podia trazer para ele do que o dinheiro em si. Então parecia ser uma pessoa que não ostentava muito com relação ao dinheiro. Vamos ver como é que tá essa Vênus. Ela está cortando nas faces de Júpiter, tá bem, tá? Que é grandeza, de novo aqui, ó, em Vênus, tá vendo? Ó? Então a capacidade dele de ganhar dinheiro era muito grande, porque Vênus e Júpiter. Porém em Escorpião é o que eu falei, ele devia ter algum processo inconsciente, tá? Que de alguma forma dava uma bloqueada na relação dele com o dinheiro. Uma delas é essa, parece que ele tinha um certo medo de investir. E outra coisa também dele uma demonstração de que realmente era um cara, uma pessoa assim um pouco, de certa forma um pouco desapegado do dinheiro como ostentação. Ele sempre se gabou de ser o segundo lugar, né? Porque a Globo era o primeiro, isso não incomodava ele. Vamos ver esse Quiron, como ele está nos termos e faces. Quiron amplia, tá? Está ampliado pela energia de Júpiter e quase que pega aqui os termos de Mercúrio, que também é muito forte no mapa dele, e pega a Lua, que são as emoções. Ou seja, a relação do Silvio com dinheiro e bancos era, vamos dizer, era um pouco complicada. Vamos lembrar que a casa 8 são os bancos, onde ele tem a ferida. Banco Pan-Americano. O que aconteceu com o Banco Pan-Americano? Nas mãos dele o banco quebrou e quase que ele perde tudo com isso. Só que assim como Plutão rege as perdas e processos de traição, ele rege também a regeneração. Ou seja, com Plutão a pessoa, tanto ela pode perder tudo, quanto ela pode no outro dia ganhar tudo de volta. Então ele tinha essa capacidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que tenha Plutão, se ele tivesse esse Plutão na casa 12, mas não Escorpião aqui ia ferrar tudo, mas se ele tivesse um Plutão na casa 12 com outro signo, Áries, potencialmente Touro, no caso dele uma Vênus, um Gêmeos, ele seria um grande bilionário. Quem tem Plutão na casa 2 é Bill Gates, tá? No caso dele, ele tem aqui, vamos voltar aqui para nossa Vênus. Vamos deixar ela aqui.
Entenderam, gente? Acho que basicamente é o que dava para falar dele, tá? Aqui ele tem a roda da fortuna, esse ponto aqui que muitos astrólogos não gostam, porque a roda da fortuna é uma carta do tarô, né? Então muitos falam, a parte da fortuna tem um outro nome. Eu não ligo para isso, eu chamo de roda da fortuna. Ela está nos termos de Saturno, que está aqui em conjunção e dentro do signo, e também Júpiter, que dá sorte também, ou seja, onde nós temos a roda da fortuna, nós temos sorte, até financeira, se nós investirmos naquele ponto. E a casa 4 é a casa da família. Então, reforça o que eu disse. Eu acredito que o Silvio ele tinha tendência a preferir trabalhar mais em casa do que nos escritórios dele. Posso estar errado, tá? Isso pode não ser. Essa é uma interpretação astrológica. Gente, eu acho que basicamente, para não estender muito, eu acho que é isso que eu tinha que falar. Outro ponto é o seguinte, a casa 10 é a carreira, isso eu não falei, corta em Gêmeos, que é o que? É comunicação. Preciso falar alguma coisa? Ascendente, dá talento para comunicação. A casa 2 para ficar rico. A casa 3, comunicação, mistura com a casa 4, que eu disse que ele preferia provavelmente trabalhar dentro de casa. A casa 7, onde mostra que ele era uma pessoa extremissimamente difícil de se trabalhar, de se lidar com ela. A casa 8, que mostra a relação. A casa 2, em Escorpião, mostra não dificuldade, mas uma relação tensa com o dinheiro, tá? Ele não só tinha medo de perder dinheiro, como tinha a tendência a perder dinheiro. Casa 8, que são as instituições financeiras em Touro, que é o dinheiro. Tem o Quiron, que é ferida, ou seja, não teria muita sorte aqui. O Banco Pan-Americano diz o que eu estou falando. Vamos para o último ponto. A gente sempre encerra o mapa na 12ª casa, mas eu já comecei com ela, né? Então eu disse, o Silvio provavelmente é um grande espírito. Isso vai incomodar muita gente que eu estou falando, tá? Mas eu falei, nunca fui fã dele, muito pelo contrário, como publicitário, sempre admirei o empresário. Isso sim, sempre tive uma grande admiração, como eu acho que todo brasileiro tem. Mas o estilo dele de conduzir a emissora, como eu sempre trabalhei na área de comunicação, eu nunca concordei e nunca gostei, tá? Então o que eu estou falando aqui é o que eu estou vendo do mapa dele. A impressão que me dá é que é uma alma elevada, uma alma muito velha, que veio ao mundo numa grande missão, mas é o que eu falei, é uma missão aterrada, tá vendo? O sol aqui na terra. Não era uma missão de ser santo, de ser o bom samaritano, não era isso não, tá? E no norte de ser um viking, tá? De ser um guerreiro, de ser brutal realmente, até nas relações, porque é a casa 7. Vamos ao último ponto. Esse Saturno, que é um astro restritor, é chamado maléfico, é chamado Senhor do Karma, é chamado... É um astro... Onde nós temos Saturno, nós temos atraso, tá? É o Senhor do Karma, o grande maléfico. Onde nós temos Saturno, os assuntos daquele signo e daquela casa têm atrasos. Mas como ele está no próprio Capricórnio, aqui não há tanto atraso. Mas mostra que ele tinha um karma e também responsabilidade. Aí já é dharma, né, com a família. E cumpriu, né, porque a família dele realmente era, eu creio, com certeza, a coisa mais importante dele. E a família dele também... E o trabalho se misturavam realmente, as filhas trabalhavam com ele. Então, é o que eu falei, trabalho e carreira para ele era casa e carreira para ele era uma coisa só. Só que Saturno tem um outro ponto, gente, um outro ponto muito importante. Pessoas que têm Saturno na casa 6, que é saúde, Saturno vai atrasar, porque a casa 6 é saúde, mas também é doença. Então Saturno não é garantia de saúde, porque o Saturno pode atrasar a saúde, mas pode atrasar também as doenças. Então Saturno na casa 6 é um indício de que a pessoa pode ter uma vida longa. O Saturno na casa 8, que também, a casa 8 também simboliza morte, seja a morte como morte, porque em Marte, que rege a casa 8, seja morte como renascimento em Plutão, que também rege a casa 8. Quem tem um Saturno na casa 8 também tende a ter uma vida longa. Quem tem um Saturno na casa 12, que é a morte como fim de ciclo, é uma morte mais simbólica, na casa 12 nós encerramos a vida, também tende a ter uma vida longa.
A casa 4, eu já disse no outro vídeo, nos outros 2 vídeos, ela simboliza a casa em que nós nascemos, simboliza a casa que nós vamos construir com o nosso casamento e simboliza também a última fase da nossa vida, onde nós vamos encerrar a vida. E a casa 4 é também o chão do mapa astral. Podemos entender aqui também como a nossa sepultura, né? Então, quem tem Saturno na casa 4 é mais um indício de que a pessoa vai viver muito, é claro, se ela tiver saúde para isso. A pessoa pode ter um Saturno na casa 4 e morrer cedo se ela beber muito, se ela usar droga, se ela não cuidar da saúde. No caso do Silvio, com certeza ele tinha os seus cuidados e morreu, se eu não me engano, aos 93 anos, né? Um grande indício de Saturno na casa 4, ok? Quem tem Saturno na casa 4 tem, via de regra, está programado para ter vida longa, tá? Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Lembro que se vocês quiserem que eu interprete o mapa de alguém específico, de alguma personalidade, deixe, tá, nas descrições que eu vejo a possibilidade de estar fazendo a interpretação, correto? Eu agradeço. Até o nosso próximo vídeo, quando eu vou interpretar o mapa de mais uma personalidade. Muito obrigado.